Fala pessoal, aqui é o Dr. João Mendes. E eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Gente, antes da gente começar aqui com a nossa convidada aí, especialíssima, temos uns recados para passar aqui para vocês, tá? Aqui na descrição do vídeo você encontra a formação em fisioterapia domiciliar avançada. Eu não sei se ela está aberta ou se está fechado aqui as inscrições nesse momento que você está assistindo, mas o link está aqui. Ele vai te levar ou para o site para poder adquirir ou então para entrar na lista de espera. Clica lá, tem todas as informações de como é essa formação, porque ela é turma a turma, extremamente especializada aqui comigo e com o professor Ricardo, para você aprender a crescer ainda mais nessa área da fisioterapia que é tão valorizada aqui no nosso país. Outra coisa também que tem aqui na descrição, você vai ter o super combo da fisioterapia e o kit Fisiodocs. Os links estão aqui, é só acessar e conferir. Mas também temos um outro recado agora dos patrocinadores. Hoje, patrocinadores no episódio aqui. Olha hoje o episódio só. é patrocinado pelo Hidromel Triple Horn. Não, mostra aqui também, ó. Pô, Mostra ó, aqui também. show, o Hidromel Boa. Triple Horn. Se vocês não conhecem esse tipo de bebida, é muito bacana vocês Mas conhecerem. que bebida é essa, Tem Ricardo? uma bebida que tem um contexto histórico, parece que é a época dos nórdicos, né? Eles faziam o hidromel e tinha todo um contexto ali em relação à fabricação e como que eles utilizavam. E eles... Muito bom, hein? Bonito. Bonito, o Não, rótulo uma é bonito. coisa é interessante porque quem acompanha aqui assiduamente a gente sabe o quanto que o Ricardo gosta Dessas coisas medievais, dessas coisas mais geek que fala, né? Também, geek também né? envolve. Envolve um pouquinho, né? Envolve. Inclusive, tô com a Olha meia só. aqui do Naruto, eu já vou... Ai, meu antecipar Deus a do meia. céu. Aqui, ó. Ai, Ó. Jesus Cristo. Essa meia tá meio gasta. Eu usei pra ir na academia com você, inclusive. Ah, mas né? você lavou Tá aí. depois, né? Sim, A convidada deve tá assustada com isso daí. Aqui a meia do Naruto. Mas vamos lá, o hidromel e a meia. Ó, esse vai ser sucesso, hein? Sucessíssimo. Caraca. Vamos Meu aqui, ó. Deus do Então, céu. Não, põe vamos a garrafa organizar. lá, então. Quem quiser adquirir o Hidromel Triple Horn, é só vocês colocarem lá no Instagram, na rede social, Hidromel Triple Horn. Então, hidro de água, H-I-D-R-O, mel normal, Então eu vou M-E-L. facilitar para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição também, já que o pessoal não vai Fechou. lembrar. Eu vou deixar aqui na descrição também o link direto pro Instagram da Triple E aí Horn. avisem lá que vocês conheceram por meio do podcast. E ganha desconto? Ah, tem que pedir, né? Tem que isso falar aí. assim, pô, bota lá o cupom FISIO10. Vamos mandar ele fazer um. Vai, Vamos agora mandar tem que ele fazer avisar um. aqui agora, né, velho? Já avisa aí. Já Mas vamos avisar maravilha. na hora. Bom, pedi pra você colocar ali as garrafinhas enquanto isso. Mas, Ricardo, conte pra gente. Quem é a nossa convidada de hoje? Quem está aqui? E hoje vamos receber a Natália Luna! Aê! Bem-vinda, Boa, Natália. Doutora Natália, seja muito bem-vinda. É uma felicidade estar recebendo você aqui pra gente discutir um pouquinho aí mais sobre fisioterapia, biomecânica, por que não medicina, entre tantas outras coisas, né? Lembrando que a Natália tem um histórico de vida fantástico. Eu a conheci, eu não sei se ela tava no primeiro, segundo pós-doc, não sei lá. isso, rapaz do cara. céu. E eu tava lá todo, não tinha nem especialização. Cheguei lá pra estudar no HC, né? Cheguei lá pra estudar no HC, no complexo da USP. E, putz, a conheci e fui super bem recebido por ela. Não por todos, mas por ela fui muito. Rola um ego fudidaço nesse meio, né? A gente já teve até outros cara. convidados que já relataram isso. A né? galera sempre relata o ego que existe na pesquisa, né? Fala um pouquinho aí só como que foi, o que você estudou esse tempo todo? Nossa, gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente, né, o convite de estar aqui. Nossa, estou muito, muito feliz mesmo. É uma honra. Vocês são incríveis. Então, realmente a gente se conheceu, né? No começo, eu não lembro exatamente onde eu estava, mas logo que eu saí da graduação, eu acabei ingressando. Primeiro, eu fiz uma especialização lá na Unifesp, fisioterapia no esporte. Tinha a parte de ortopedia. É o 7? É o 7, isso. Então, aí eu ingressei e lá nesse momento eu me interessei por pesquisa. Ali naquele momento. Então, gostei muito da área de biomecânica relacionada ao esporte. Então, ingressei no HC, onde eu acho que a gente se encontrou naquele momento. E aí, desde então, fui do mestrado até o pós-doutorado, estudando biomecânica do movimento. Puta, e me diz uma coisa, porque hoje existe uma linha
do biopsicossocial, que acaba levando o pêndulo muito mais para o psicossocial, até debatendo que muitas das condições patológicas, as doenças, elas não têm tanta relação com a biomecânica quanto as pessoas imaginavam. E aí tem uma coisa muito mais de falar da ansiedade desses indivíduos. Tem essa briga. Quando você fala, por exemplo, do test neck, pescoço do digitador, o cara fala que é biomecânica, outro fala que não é. Sim. Como que é esse momento? Você acha que está em que posição? O que a biomecânica realmente contribui para a fisioterapia? Será que antes era muito um lado e hoje está muito outro? Como é que você vê assim? Perfeito. Bom, eu acho que dessa discussão eu vou ter que revelar que eu não sou tão jovem. Porque olha só, realmente, quando eu comecei a estudar biomecânica, nós estávamos lá em 2007. Será que o povo sabe fazer conta? Caraca. Bom, e aí, de fato, a gente não tinha tanto esse psicossocial junto. Era uma coisa muito, de fato, engessada, né? E aí foi realmente uma evolução da ciência, a integração do psicossocial. E hoje não dá para você engessar a biomecânica. De fato, se você não conseguir ter o olhar, né, inclusive da tua área que você estudou tanto, que é a dor crônica, você realmente se perde com o seu paciente. Então, você precisa necessariamente ter as duas visões. Tá? Mas realmente, de 2008 para hoje, 2024, foi uma evolução constante da ciência. E isso é maravilhoso também, dentro da fisioterapia, né? Porque a gente observa que os estudos estão aí e continuam. A gente deu uma parada na época da pandemia, em função dos outros estudos voltados para a pandemia, mas acredito que ainda existe um grande espaço para a gente poder estudar essa biomecânica, que é a base, né? Que não faz a gente, acho que a gente vai chegar nesse papo, mas não faz a gente engessar os métodos da fisioterapia. É uma coisa que eu falo na minha área, que era da osteopatia, onde que eu fiz a minha especialização, falava muito de psicossocial e, curiosamente, pouco de bio, né? Da parte física, de mecânica, era tudo muito... É conflito, é questão psicológica. Daí eu falo, o que tá acontecendo? Estômago. Né? Estômago. Os caras manipulam, né? Tô falando mal. De raiva, etc. É por causa de ansiedade. E você acabava perdendo um pouquinho disso. Não dá pra ser só um ou ser só outro, né? Realmente a gente precisa ter essa integração. Mas a galera defende muito pontos de vista super opostos, assim, né? Sim. O cara não fica no meio termo, né? É difícil ficar no meio termo. Fica no meio termo. Mas uma coisa importante, que eu sei que a gente aqui sempre defende, a gente acho que tá na mesma linha aqui, nós três, é a questão científica, né? Apesar da gente juntar a biomecânica lá, né, a mecânica do movimento com o psicossocial, nós estamos embasados na ciência. Né? Então, de fato, algumas coisas, né, que a gente vê na mídia que não é embasado na ciência e quer voltar para nossa área, aí que os biomecânicos, os grandes estudiosos da biomecânica caem em cima, né? Então, uma coisa é você, assim, dizer, por exemplo, um grande exemplo são as bandagens, por exemplo, né? É algo que funciona na prática, sim, mas quando você vai estudar bandagem junto com os gestos biomecânicos, os grandes biomecânicos, principalmente aqueles que estudam a educação física, porque eu troquei muito tempo também com os educadores físicos, que são grandiosos da biomecânica, inclusive, eles não aceitam. Não vão aceitar. Entendeu? Aí é aquela grande briga, que aí dá uma discussão grande, A gente fala uma coisa de bandagem, por exemplo, né? Tem, acho que, aquele grande contexto. O cara vai lutar. Puta, só que ele fala, nossa, você põe, eu me sinto bem, meu ombro fica mais leve, eu ficar mais estável. É a percepção que ele vai ter. Aí você vai falar pro cara assim, alguém não. falou que funcionava, você vai falar, tá errado. Uma vez deu certo. Você vai falar, não tem evidência, você vai lutar, é 100. Não, entendeu? Então você vai contextualizar. Um exemplo muito fácil, essa semana, hoje é quinta, né? Na terça-feira eu fui pra Santos, fui atender um paciente, ele é triatleta amador, mas quase elite, né? Só não é elite porque ele não quer. Sim, Esse é o fato, ele é muito bom. Só que, como eu mudei, nem sempre agora eu consigo atendê-lo. Então, de vez em quando, ele passa em algum outro profissional para amenizar algum tipo de dor, etc. Cheguei lá, um monte de ventosa marcada nas costas e um monte de kinese na posterior. Eu olhei assim, melhorou ele? Cara, eu tô muito melhor. Você vai falar, não faz evidência. Mas entendeu? Tem outra coisa. Daí, pra mim nem vale a pena querer discutir
a questão de eficácia ou não com ele, porque ele funciona daquele jeito. Ele faz outras coisas que a gente orienta, só que para ele, se faltar aquilo, talvez ele não vai tão bem nos treinamentos dele. Perfeito, isso é um ponto bem importante. Eu não sei exatamente qual é a estatística, né? Mas algumas coisas, elas não vão ter estatística, não vão ser significativamente estatística. Vamos supor, de 10, melhorou 1. Então, porra, isso não é relevante pra gente. Mas às vezes o cara vai pegar esse 1. O problema é que ele acha que pega 1 sempre, né? Exatamente. Toda vez, né? É foda. Não, e assim, os que os biomecânicos ficam mais bravos seria o ponto de repente, alguém falar da estabilidade mecânica da articulação, né? Ah, claro. Claro que quando falam mais da parte psicossocial, se você souber embasar, igual vocês estão colocando, talvez é isso que falte. É que às vezes quem defende muito essa técnica, de repente começa a falar da estabilidade mecânica. E aí, se você vai aí você não tem como discutir com alguém que estuda a mecânica da articulação e dizer que aquilo estabiliza, né? Com um ligamento. Sim. Eu acho que é essa... Mas é o que vocês falaram. Ou que consiga mudar um ângulo, a não ser bandagem rígida, porque aí você impede realmente. Exatamente. É outra proposta. Outra, total. Beleza, e vamos lá. Vamos fazer umas perguntas já aqui aleatórias, depois a gente começa. O que você acha da relação entre colchão, travesseiro? Eu pesquisei há pouco tempo para dar uma aula, mas colchão, travesseiro, essas partes de biomecânica para condições patológicas. Certo. Então, eu acredito assim, pelo que eu tenho de base, eu acredito sim nessas. Eu acho que você dá uma orientação quanto a algo, por exemplo, que adapte melhor o paciente, que promova uma adaptação naquele corpo. Eu acredito sim, eu sempre dei orientações em relação a isso. Não que exista uma receita de bolo, né? Pra gente ficar, olha, aquele colchão é melhor, ou aquele travesseiro é melhor, né? Dormir na rede. Exatamente. Mas eu época de dormir no chão também. Então, não, por exemplo, meu pai tem 80 anos. E ele, não lembro exatamente, ele fala quando ele tinha os seus 30 e poucos anos, né? Olha quanto tempo. Ele fez um curso com um médico, na época, lá da minha cidade oriental, em que ele dormia. De onde você é? Eu sou de Presidente Prudente. Presidente Prudente. E que ele dormia, aí o médico deu após o curso para todos, eles ficavam, sabe aquele lance de ficar na mata por 5 dias? Uhum. E ele aprendeu coisas, gente, que assim, a saúde do meu pai, não tô brincando, ela é excelente, de coisas que ele aprendeu lá, que são coisas assim que a gente sabe, comer bem, tomar banho de água gelada. Não, coisas que não Todo coach cobra 5 mil reais hoje pra falar. Impressionante! Meu pai virou até vegetariano, sabe? Então assim, tudo bem, não tinha tanto, nem até hoje mesmo não tem tanto embasamento, mas... E aí uma das coisas foi o quê? O travesseiro de madeira. Gente, não tô brincando. Travesseiro de madeira não é uma viga, é um caixote. Não, exatamente. É uma madeira em formato da cervical. Gente, meu pai, minha mãe tem 75. Eles usaram por anos aquele travesseiro. E eles se sentiam, eles me contam. E até hoje, eu fui na minha casa agora, em janeiro. Agora, né? E até hoje ele tem esse travesseiro e ele ama. E é o formato da cervical perfeito. Vai viajar, você pegou a naninha? Peguei. E você pegou meu toco de madeira? É pra cervical. É no avião. Tipo. Não, mas porque a galera tem um sentido muito... Bom, se você dormir a vida inteira com isso, será que dá uma alteração? Não dá pra saber, né? Pois é, então. Então são coisas nesse sentido. Mas explica até pra gente, até pro pessoal que tá aqui em casa assistindo a gente e ouvindo, seja nas plataformas, pra entender. Por exemplo, eu tenho um paciente, isso é real, lá de Praia Grande. Ele fuma, ele não pratica exercícios, é um cara extremamente estressado, bebe uísque todos os dias depois do trabalho e não é pouco. Imagina um cara que dorme 5 horas ou menos por noite, um cara extremamente estressado. O que ele chega pra mim e fala: João, será que é meu travesseiro? João, será que é o meu colchão? Pode ser mesmo. João, o que eu posso fazer nisso aqui pra mudar? Mas daí você tem que explicar melhores hábitos, prática de exercício, etc. Como fazer pra associar o que ele quer com o que ele realmente precisa fazer? Você fala como a nossa área da físio, Isso, né? exatamente. Nesse sentido. Na hora de falar com ele, né? Eu acho que é o que você um pouco colocou, né? Eu gosto até quando eu estava lá nos meus artigos, pesquisa, o que eu vejo que tem muito fora do Brasil é o que eles chamam de educação, né? Educação médica, que eles falam, ou educação da área da saúde, né? Então é o que você falou. Eu acho que
tentar conscientizá-lo que não é só aquele horário que eu estou com ele ali na fisioterapia e tentar colocar o contexto, né, de tudo, que a gente sabe que é um grande desafio, né, para aquele nosso cliente, para aquele nosso paciente, né? Então, acho que é isso. Acho que é tentar educá-lo pouco a pouco, né? Fazer ele ter a confiança também em você, de que você tem esse olhar além daquele momento que você fica com ele. Não é só aquilo que você faz por ele naquela 1 hora, né? Então, eu acho que eu tenho essa visão, assim. Uma coisa que geralmente ajuda é decisão compartilhada. É você não fazer uma comunicação linear, né? Você não falar assim, tem que correr, tem que andar, tem que nadar. É você, sei lá, falar, você praticou algum esporte? E que às vezes a pessoa fala, não. Enfim, todo mundo falou, jogava bola. E aí, você gostava? A pessoa é relutante a tudo. Médico já orientou, dentista já orientou, fisioterapeuta já orientou e... eu comprei um colchão novo aqui agora, dei uma melhorada. Semana seguinte, tô igual. Sabe? Então, comprou cadeira de massagem de 20 mil reais pra deixar na sala e... Sabe? Não te substituiu, né? Não, aí que top, viu? Como Percebam, como a gente estava comentando, aquela questão do psicossocial, como é difícil, né? Às vezes a gente, como um paciente, evolui de uma maneira e outro de outra, né? Mas, vezes... todo mundo sabe que tem que comer. Todo mundo não precisa ficar 5 dias no mato, apesar que precisa. deu certo. Deu certo, né? Importante. Precisou. Nossa, meu pai, nossa. Mas assim, você sabe que tem que comer bem, tem que dormir bem, que você tem que... Tudo bem, às vezes as pessoas não têm noção que coca tem cafeína, que talvez pode alterar. Tem umas coisas que a pessoa não tem noção, ok. Mas no contexto geral, cara, a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Primeiro porque a rotina é foda, depois porque não fazer essas coisas normalmente te deixa em ambientes muito melhores, no sentido de, eu vou ficar no celular o dia inteiro, tá muito mais lúdico, eu vou comer doce pra caraca, porque você vai liberar dopamina doidado. Então, normalmente é difícil de engajar, porque é tentador não engajar, né? Exatamente. E outras, tipo, principalmente alimentação, cara, sabe por quê? Academia é assim, vamos pra academia? Sim, é uma vez que você fala assim. Agora, alimentação é o tempo todo. E aí, come esse bolo, come isso não sei o quê. Você tem que falar, não. É muito mais fácil você fazer uma academia, fazer exercício, do que adequar a alimentação. E aí, mudar o estilo de vida é foda. Muito. Você tá conseguindo ir na academia, não tá? Porque você tá numa rotina punk, né? Sim, eu estou conseguindo, principalmente porque, assim, eu penso muito no envelhecimento, né? Então, eu falo que eu não aparento a idade que eu tenho hoje, eu brinco com o pessoal. 22. Porque, com certeza. Porque eu falo, não foi uma coisa... Isso é bem legal mesmo até, sabe? Eu penso em falar isso no futuro mesmo. Não foi uma coisa de agora, você não parece agora. Não! Foi uma construção. Desde os meus 16, 15 anos, eu pratico exercício físico, né? Eu me alimento bem. Então, eu percebo que hoje eu consigo resultados na academia que aos 30... Olha aí, galera, a idade ainda não falei. Que aos 30 anos eu não conseguia, que aos 28 eu não conseguia. E aí, eu acho que foi uma construção. Como demora essa memória corporal, que você consegue resultados melhores. Eu falo, gente, não acredito que agora eu tô conseguindo o resultado que eu queria. E, de repente, aos 30 lá, eu não conseguia tanto. Então, é uma construção. Novinhos, geração Z. Novinhos é foda. Vamos... Saíram pesquisas que a geração Z, ela é uma geração que tá... que ela não... Que vai até mais ou menos... Geração Z parece que vai até os 30 agora, parece. 20 não é do aos 2000 30. Agora? Geração Z, a partir de 2000, era milênio, eu acho que era assim, a partir de 2000 a geração Z. Diz que eles estão, de fato... O Eric que é a geração Z? O Eric tem é então, né? geração Z, né? Z. Mas Então, ele foi crossfit e ele tá histérico na academia, não tá malhando? Tá ou não? Faz um double biceps. Olha só, rapaz do céu. Então, tem pesquisa saindo que eles estão, assim, se alimentando mal. Se comparado à minha geração, quando eu tinha meus 20, eles estão se alimentando mal, devido, claro, a toda a tecnologia que a gente sabe, de ficar mais em parar pra casa, ver hoje, etc. Criança com 2 anos Exato. já tá com o celular ou com um tablet desse tamanho na cara. É outra. Na nossa época, não querendo revelar as nossas idades Exatamente. aqui, a gente ia pra rua brincar. É. De fato. Mas também naquela Entendeu? época a ideia de você ir pra rua Bom, e... era mais seguro. Porra, certeza. É uma conta desses fatores, né? Sim, sim. Era mais seguro. Mesmo em São Paulo, quando eu era aqui em São Paulo, era muito mais Era. tranquilo. Normalmente, naquela época, tinha uma pessoa em casa meio que tempo integral, às vezes os avós pra cuidar daquela criança. Sim, Hoje sim. já não é tão assim, porque as famílias já estão mais dispersadas. É. Tem uma série de contextos. Mas
Eu acho que também hoje a sociedade vive o imediatismo, né? Você aprende na rede social que tudo é imediato. Meu Por isso que Não, nós... não é nem imediato, é pra ontem. E que você Né? merece. Se você já não fez, Que você é o já tá merecedor. atrasadão. Que você é o merecedor. Nossa, Isso que vai ser foda, conseguir essa... impressionante. entender que isso... E aí pro paciente também isso é difícil mostrar, né? Muito. Porque você teve essa consciência. Imagino que seu pai lá voltou 5 dias do mato e falou pra você, vamos correr. Nossa, 4 da manhã. Exato, banho gelado. Mas eu também Vegetal. percebo que Vegetal. na rede social você tem aí uma série de profissionais, não só fisioterapeutas, mas qualquer outra área, Sim. que te promete ali um exercício, ele te demonstra um exercício que muitas vezes simplesinho, mas que fala que vai curar todos os seus problemas. Ah, a maioria. E ele faz, não consegue, Fechou. e aí já se frustra, né? Como que ele vai Exatamente. confiar depois no tratamento? Né? Ah, mas puta, a internet é muito louca em oferecer os milagres, né? Em todas tudo, as né? áreas, viu, gente? Em todas está Acho que acontecendo isso. é a questão do algoritmo lá, né? Não é logaritmo, não, né? Não, É logaritmo a não, questão isso do- tá na matemática. Do algoritmo. Você vai entrando num nicho, aquilo vai te mostrando, e quando você vê, você caiu numa pegada que você fala, meu, o que é isso? E a galera ainda acha, isso alivia a dor no ombro, isso alivia a dor de não sei o que lá. Não, você viu a do Pablo Marçal agora? Qual delas? Falando do ombro? Não, vi da Você chegou a ver do natação, ombro? já. Não cheguei. Meu, tá bombando demais. Eu não Depois. vi, assim. Bom, não vai dar pra mostrar aqui pra vocês. Mas ele fala que ele tava lá nadando, que ele tava com uma dor no ombro gigantesca. E ele falou lá pro ombro: não, ombro, você vai ficar quieto agora, porque eu vai nadar e eu não vou chegar na natação em primeiro. E que ele passou a dor, uma coisa assim. Ah, mas ele tá além, né? Daí você fala, pô, cara. É. Eu até comentei lá no negócio dele, pô, minha profissão é uma mentira, deu mais de 1000 curtidas lá. Cara, Porra, pior que eu pra que eu achei- estudei tudo isso Não, daqui, né? gente. E é uma. Será que é um muito tipo louco. de reprogramação? Não, é exatamente. Neuropsicolinguística do ombro? Não, neuropsico... Microfisioterapia. É, puta que Nossa, pariu. gente. Eu não Gente, falei eu vou ser nada. cancelado, eu vou ser Eita cancelado. porra. Dá pra cortar, Eric? Não, essa- Não, que você não tem ideia. né? Oh, o Como- que já me perguntaram, me O bom que não é ao ligaram, vivo, né? amigas. É, microbiomecânica. Não. Na o que verdade, já me- é por isso que era bom fazer ao vivo. Daí não tem como cortar. Deixa, não Nossa. precisa cortar. Mas não vai Ninguém- cortar, é só não vai pra- cortar. só pra É que você fazer não a tem média ideia aqui. já um corte que rolou, como foi O show. que já me ligaram, às vezes, amigas. Hum. Ai, me explica sobre a microfisioterapia, eu estou desesperada. Eu, nossa, gente, como que eu vou falar, hein? É Então. foda, cara. Mas existem muitas coisas que as pessoas falaram sobre plausibilidades biológicas, aí quando você vai testar, não vai, né? Agora vamos lá, me diz uma coisa. Então já falamos de colchão, a pauta foda-se, né? Vamos mandar logo. A pauta depois. A pauta- A pauta tá chata, cara. Aqui tá mais legal. Sabe o que acontece? Eu não tinha feito a pauta, aí quando você pediu, eu falei, tá, vou fingir que eu fiz. Aí eu escrevi lá as entendi. perguntas e mandei, ficou meio fora de ordem. Entendi. É porque a gente prefere muito mais bater um Claro, papo. eu acho que o podcast é isso. Meu, pouco, né? você. Então você falou que você teve essa ideia de se cuidar e tudo mais. Beleza. Agora, o quanto você acredita que nós conseguimos mudar biomecanicamente o corpo de alguém que, tipo, não se cuidou, não tá habituado com o exercício e, cara, vai fazer fisioterapia 2 vezes por semana? Ah, Entendeu? ele não, mas você diga assim, ele chegou agora e ele foi uma pessoa que ele 53 não... anos de idade, chegou agora, nunca fez exercício. Não precisa ser obeso, mas quero dizer Tá, assim, um cara sedentário, né, tá. pensa. E ele nunca fez exercício nem nada. Tá, E aí você olha lá, tem uma alteração biomecânica. tá. Quanto tempo a gente precisa de fisioterapia pra mudar? Tá. Não precisa falar, tipo, claro, se foi vezes algo de joelho, não tem essas coisas. Sim, Mas Mas é peraí, claro, se geral, o cara claro. tem 53 anos, hipoteticamente, não é obeso, não tem nada, o que ele tem pra começar a fazer atendimento fisioterapêutico que não, por exemplo, ir pra uma academia? Ele não quer ter mais nada. Ah. Ele não quer voltar, ele não quer começar a ter. Não, Entendi. maravilhoso. De alguma forma ele conscientizou que precisava fazer Boa, alguma coisa. né? Exatamente. Não, aí eu vou, né, defender, né? eu acho assim, Boa. Antes disso, Ah. é só pra gente fazer o primeiro passo e depois você vai pra esse. tá. Vai ficar muito bom agora. Tá. Puta, boa ideia, Ricardo, gostei. Que isso, Mas isso é foi muito pela bom, sua hein? conexão, pela sua conexão. Ah, O João vai, conectou ajudei, legal. ajudei. 53 anos de idade, sedentário. Aquela questão, hipertenso leve, Tá. tá sempre então no tem limite alguma da coisa, diabetes. tá. E ele fala assim, caraca, se conscientizou que tem que fazer alguma coisa. Sim, Ele chega pra você e fala, antes de fazer um exercício, eu quero fazer uma avaliação biomecânica. perfeito. Como que a gente entra aí? O que é importante ver? O que a gente pode influenciar? Sim, perfeito. Melhorou, boa, maravilhoso. boa, boa. Primeiro, vamos, com certeza, vamos lá. Se você é fisioterapeuta e você domina a biomecânica, a cinesiologia e a anatomia,
e anatomia. Tá dando um giraia na mesa aqui, mano. Eu falei, mas primeiro, Agora eu esqueci, segundo, tá? Vou terceiro. começar de novo, Falei, desculpa. cara, vai rachar a mesa O no que não meio. pode é... Não, mas ela tava pá. Não tem problema, não. Vai, recomeça. Se você é fisioterapeuta. Então eu acho isso bem importante, até, né? Se você é fisioterapeuta, podem ser que me cancelem também, mas tudo bem. Se você é fisioterapeuta e você domina biomecânica, cinesiologia e anatomia, você vai, primeira coisa, você vai conseguir colocar esse indivíduo, mas assim, se ele tiver afim de fazer com você, com certeza você vai introduzir ele para um futuro personal trainer e vai deixar ele assim, biomecanicamente ok, tá? Esse biomecanicamente é o funcional dele, né? Então, com certeza, de novo, não existe mais aquela questão de uma biomecânica rígida que você vai reestruturar o corpo a ponto de virar um corpo perfeito de livro. Né, com todos os ângulos exatos. Não, isso não existe. Existe a gente levar ele para o padrão funcional dele. E isso, mesmo com testes que você não necessita de grandes, digamos, tecnologias, mas com testes funcionais, né, e mesmo com a parte da posturologia, você consegue levar ele a um corpo, se ele fizer com você de 2 vezes por semana, a um corpo que tenha estabilidade interna para que ele possa, então, não ter lesões e ter uma qualidade de vida e tudo que ele quiser fazer. Com certeza. É uma questão realmente de você dominar aí essa parte mesmo, né? Eu acho que às vezes os fisioterapeutas, eles ficam muito preocupados, muitas vezes, principalmente o pessoal mais geração Z, mais imediatista, fica muito preocupado em procurar nomes de técnicas. Né? Nomes de métodos, quando na verdade os métodos eles são construídos de acordo com essa base. Então a gente tem que aprender a dominar a base para que você fique crítico, inclusive nos métodos. Né? Então, assim, métodos que as pessoas engessam, gente, isso a gente precisa cada vez mais discutir sobre isso, né? Só qual que é a parte que você falou que ia ser cancelada que eu não... Não, Eu porque... também entendi. Será que você mudou o caminho? Eu tava esperando a bomba até agora. Eu tava Não, ansioso porque também. cancelada porque às vezes quando a gente vem com essa base, né, de falar que você tem que dominar a anatomia, Tá. porque as pessoas, eu percebo que os imediatistas, eles querem as coisas prontas e não querem criar o raciocínio clínico. Pra reproduzir né? técnica. Quer reproduzir técnicas, né? Então, por exemplo, eu já dei muitos cursos, né? Já dei muitas aulas. E aconteceu, gente, em 16 anos de carreira, 16 anos de muito estudo, eu tive uma aluna o ano passado dando um curso. Uma aluna, então assim, vou contar até pra que ela fez o sábado de curso e quando chegou a noite do sábado, eu já vi que ela tava no curso me olhando com cara feia. A menina não tinha meio ano de formada, tá? Ela olhou pra mim e falou assim, falou pra empresa, eu não quero mais fazer esse curso porque eu não concordo em nada do que ela tá falando. E aí eu escrevi, né, mandei um e-mail pra ela. Audaciosa. Aí eu falei pra ela, escrevi, olha, minha carreira é essa, tudo que eu estou falando não é eu que estou falando, está embasado nisso. Ou seja, muitas vezes os imediatistas, eles querem acreditar nas coisas deles, ou seja, em algumas técnicas que não têm evidência, seja no que for. E olha a ousadia de uma pessoa com menos de um ano de formada falar que tudo que eu estava falando não tinha nada a ver. Não apresentou. É que ela podia falar assim, ó, seguinte, ela falou isso, mas, cara, olha essa evidência. Sim. Né? Hoje não existe discussão, hoje não existe debate. Ela deu um ou dislike. sou eu, é o seu e o meu. Ela só deu um dislike lá, só que ela... Qual que é a vingança dela? Seguiu a doutora você. Natália Luna. Não, e assim, e ainda... E não, mas eu tô Agora contando fala. porque foi uma aluna em 16 anos, eu sei que é... Tá falando agora, mas na hora de responder o e-mail, puta que eu pariu, a gente fica putaço, né? Mas eu fui dar aula em Recife. Membro superior, lesão de membro superior. Tá. Eram 20 horas. Eu falei, caralho, não dá. Então eu fui listando. Fiz uma lista de lesão de membro superior. Eu falei, cara, vamos falar essas. Pô, fiz lá, beleza. Aí um aluno pediu, professor, nossa, que bacana. Eu precisava ir pra São Paulo, eu tentei ajudar ele, aquela história toda. Sim. Tá. E aí eu fui dar aula na faculdade e encontrei a coordenadora. Ela falou, Ricardo,
se você for viajar para dar, se você for assumir uma aula e você não tiver conhecimento, pode me falar. Eu falei, não, fica tranquilo, eu te aviso. Claro, Sim, lógico. claro. Ela falou, então, mas por que você foi dar aula de membro superior sem conhecimento? Eu falei, não entendi. Olha aqui esse e-mail. A professora não tinha noção, não respondia as perguntas, não sei o quê. Nossa, As ideias, Nossa, eu fiquei putaço, assim. Na hora você fala, caralho, como assim? Eu falei, meu, impossível isso, né? Beleza. E... Isso é importante. Mas na hora que você respondeu o falando. e-mail, você fica putaço. Mas como assim, cara? Não, e ela queria o dinheiro. Ela queria simplesmente desistir do curso e o dinheiro de volta. Aí eu falei pra dona da empresa: não, você vai devolver metade do dinheiro, porque o curso é sábado e domingo. E olha que legal, o sábado eu dei a essência do curso, ela tem a apostila, ela já sabe o que fazer. Ou seja, ela adquiriu a essência do meu curso e ainda fez essa palhaçada, Ela não pode entendeu? desaprender. Fala, eu devolvo tudo se você desaprender. Aí eu falei, não, aí ela concordou. Ou seja, ela sabia que ela tinha pegado muita Ai, coisa porra, ali. dá pra Ela mandar levou a usar, apostila tá explicado tudo. Então, assim, gente, as pessoas precisam se colocar no lugar delas. Não, e assim, a galera não conhece, mas, pô, você já foi em congresso pra caraca, fora do Brasil, Sim, levou um monte de claro, trabalho e tudo mais. claro. Então, tipo, né? Não, vocês Que dá. acreditam? Mas fala, você na hora de responder o e-mail, Nossa, você fica eu... putaça, né? Eu falei, gente, não é possível o que tá Quem que acontecendo. ela pensa que é? Tá ligado? Não, acontece que... Eu já mandei que uma hoje minha, em rolou o que dia- com você já? Nossa, quer que eu abra aqui Vai. só desse ano os então. e-mails? Não, acontece muito desse tipo de coisa. A pessoa vem, Não, deixa eu falar qual rolou do Consome o- João, rapidinho. João rolou o seguinte, nem sei do que ele vai falar. É muito Tá. fácil. Estamos aqui entrevistando o presidente do Crefito. Ah, pode crer. Aí É. ele falando, não, porque tem as denúncias, tem não sei o quê, denuncia as pessoas. Mas Nossa. ele falou assim, mas a gente não fiscaliza a opinião, a gente fiscaliza O exercício da profissão. profissional. Não sei o que. O João falou assim, eu nunca tive uma denúncia. Ele falou, não, teve várias. Mas ela vem pra mim, eu avalio e a gente não passa porque não fazia sentido. Meu, ele ficou encucadaço. Como assim? Nossa. Várias? Mas como assim? Quem é que tá Não me sei o quê. denunciando? Né? Obviamente ele nunca vai falar quem é, porque existe um anonimato. Claro. Mas foi muito louco porque ele ficou desesperado. Nossa. Não, porque cara. você para e pensa, o que você tá fazendo de errado? Claro. Daí você avalia. Eu não fiz nada de errado. Então por que essa pessoa fez isso? Sim. Né? Então é mais a pessoa que tá falando sobre ela do que alguma coisa da gente. Claro. Mas em questão de curso, assim, por exemplo, cara, já cansei, talvez, sei lá, tem 12 mil alunos que eu tenho. Mas talvez aí de uns 20 ou 30, né? Se eu procurar aqui no e-mail, eu acho. Reclamando, por exemplo, eu quero o reembolso do curso porque eu achei muito simples. Tudo isso aí eu já sei. Ah, então é a mesma coisa da menina, eu falo, acho. beleza. É. Daí, como um curso, por exemplo, como marketing e vendas para fisioterapeutas, daí eu entro lá no perfil da pessoa, 10 curtidas. Fechado. É. Eu entro no perfil da pessoa Também, é fechado. fechado. Quase isso. 100 seguidores, você fala assim, mas peraí, ela falou que sabe todo como é engajamento, como funciona tudo isso, mas ela não botou em prática. Exatamente. Então, o que elas fazem, na verdade? Elas pegam, consomem o produto, o conteúdo, ou até copiam, Exatamente. e depois reembolsam. Exatamente. Mas isso vem de uma cultura terrível, Que é essa mais cultura recente. mais imediatista, assim. Porque imediatista, antes era... e também de aproveitamento. Porque o digital te possibilita esse tipo de coisa. Com né? certeza. Então, isso, tem essa parte complicada também dentro. Tem. E que tem. reflete daí pra vida, digamos, Sim, física, né? Sim. Aí por isso que eu brinco do cancelar, que eu falo, de repente se alguém não concorda, né, com essa questão. Não, mas eu ouvi um negócio essa semana, foi essa semana, acho que foi, ou no final da semana passada, que eu achei muito legal. O cara falou que eu ouvia isso da Silvia Popovic. Você sabe quem é a Silvia? Todos aqui sabemos quem é a Silvia Popovic. Já entregamos a idade de novo. Já. Ela falava assim, se você dá, de todo o público que tiver, se você não tiver 20% de hater, ou de gente que fala mal de você, é porque você não é relevante. Olha que pode interessante, ser, pode ser. ótimo. Eu já tinha Entendeu? Então, escutado se tem- algo nesse sentido. Se tem gente que tá falando mal ou que tá criticando, é porque você realmente faz diferença na vida desses outros 80% de pessoas, né? Então, é bom que isso aconteça. Antigamente ficava putaço. Hoje em dia eu já... Beleza, tchau. Mas é louco. sobre É porque isso. assim, por exemplo, eu tava vendo o reclama, Karnal. chega a 1000. O cara tá- Exatamente, não. Foi um e um, entendeu? A gente sabe que é aquele que... Mas eu tava vendo que nem o Karnal. Ele falou assim, antigamente você escrevia um livro, a pessoa não concordava, ela escrevia um outro livro refutando sua ideia. Agora você escreve um livro, a pessoa não concorda, ela dá um dislike e fala assim, achei ruim. Manda Foda. lá. Menos mal. Menos mal nesse sentido. Exatamente, né? Mas o Ricardo falou agora há pouco que você tava com a vida toda cheia, que tinha que ver o tempo de fazer academia. O que é tanto
vida cheia? Como que é o dia a dia da doutora? Ah, entendi, né? Porque a gente tá falando de biomecânica, mas o que exatamente você trabalha no dia a dia? Até pra eu entender. Porque vocês se conhecem, mas eu não conheço. Verdade. Né? Então eu queria saber melhor. Então, depois de toda essa carreira que eu sou, nossa, foi muito maravilhoso pra mim, eu acabei agora, com 2 anos atrás, ingressando na medicina. Então, era Você tá cursando medicina eu estou agora. cursando. Eu tinha, sim, essa vontade, assim, porque a gente sabe que a área da saúde é uma área integrada. Sim. Você trabalha, e eu tô vendo muito isso agora, né? E isso é muito legal. Até depois eu quero falar algumas coisas lá do domiciliar, pra gente trocar em relação a isso. Então, assim, é tudo integrado. E eu tinha já lá, quando eu prestei a físio, eu tinha também uma vontade. Ficou aquela coisa, mas quando eu entrei na físio, eu me realizei tanto que eu acabei estudando tudo que eu estudei. Né? Mas aí eu acho que isso é legal também pra quem estiver ouvindo também. Nunca é tarde pra você fazer mais coisas ou pra você mudar. Então, algumas circunstâncias da minha vida, eu não tenho filhos, eu tenho possibilidade de mudar pra onde eu quiser, etc, etc. Me veio então essa vontade de cursar, né, mais um curso da saúde e poder aí inclusive consolidar o nome da físio. Também dentro do que eu puder fazer como médica. A gente sabe que muitas vezes falta, talvez, até o médico indicar, sabe só dar, enfim, indicar, né, falar, instruir o paciente melhor, porque muitas vezes ele talvez não saiba muito sobre a físio. E isso eu estou comprovando durante o curso. Isso é muito legal a gente pontuar. Os próprios médicos nem sabem o que é muitas vezes a própria fisioterapia na essência dela. Sabe que existe, mas não exatamente tudo que faz e até onde pode ir. Né? Então eu vou fazer uma pergunta aqui, que é meio que uma ajuda, pra gente debater, pra construir isso junto. Tá. A Amelie é uma médica de dor fantástica. Perfeito. A Amelie, ela tem um curso de dor crônica para médicos no contexto geral. E eu vou fazer a parte de fisioterapia desse curso. Maravilhoso. Que ponto vocês acham que é relevante para que eu coloque para aqueles que vão assistir, façam o curso dela, com uma formação muito boa. Perfeito. Para que os médicos entendam do que a fisioterapia faz. Como a gente mostra, o que vocês acham que é importante eu mostrar, entenderam? Perfeito, perfeito. Bom, primeira coisa muito pontuada, que inclusive você, quando for fazer parceria com os médicos, precisa já pontuar. Não existe no currículo da medicina biomecânica. Olha que maravilha. Então, é uma coisa que quando eu entrei, eu achei que até tivesse um pouco. Mas não tem. Não tem? Não tem. Gente, o domínio da biomecânica do movimento, seja ela em qual área da físio for, é do profissional do movimento. Então, a gente precisa ensinar para os médicos a mecânica do corpo. Eles não têm, tá? Desde mecânica, inclusive a cinesiologia também não. Então, entrar nessa parte do movimento e uma coisa mais, não há o raciocínio de progressão de evolução de fases dentro da fisioterapia. Então, a gente precisa pontuar para eles o quanto a gente evolui com esse paciente em relação à mecânica do corpo. Não dá, a gente tem que mostrar de alguma maneira, que inclusive agora que eu vou entrar em clínica, eu quero tentar pensar. Você tem que mais. ano mesmo? Tô no terceiro. No terceiro ano. Tentar pensar um pouco mais sobre isso, de como falar, porque, gente, é isso. Inclusive, eles, assim, muitas coisas da própria essência da físio, percebe? Do que a gente pode fazer com o paciente, realmente não se é colocada dentro do curso de medicina, entendeu? Uma coisa que eu percebo muito... Tô anotando aqui. Perfeito. Eu sempre vários... Me dá a sua ideia também. Vários episódios eu vou falando sobre isso também. Eu percebo que o médico sabe que a fisioterapia existe, como eu falei, mas não sabe até onde ela vai. Não e sabe. simplesmente fala assim, vai fazer fisioterapia. É exatamente né? isso. Mas não sabe quais são os tipos de procedimento, os tipos de condutas que lá podem ser, e daí fazem a receitinha de bolo. Né? Obviamente não são todos os médicos que são assim, mas a gente sabe que existe uma boa parte que carimba lá, né? TNS, alongamento, fortalecimento e
se vira, né? Claro, claro. Então, acho que realmente eles não precisam saber executar, né? Obviamente, Sim, porque é ato privativo claro. nosso. Mas saber exatamente para cada finalidade, Pra quê? para ter essa integração com o paciente. Sim. Porque daí se o fisioterapeuta propõe um negócio diferente daquilo que o médico falou, ou que ele não falou, o paciente também muitas vezes não acata por esse olhar maior sobre o médico, né? Exatamente isso. Então, assim, essa é uma barreira que eu acho que a gente já vem vencendo há muito Sim, tempo. muita coisa já melhorou, Nossa, obviamente. melhorou muito. Mas que, de fato, a gente precisa mostrar, igual o Ricardo tá inserido, você tá dando aula para médicos, quanto mais você mostrar essa mecânica do movimento e como a gente melhora isso, olha os resultados, como progridem. Como que eu posso melhorar? Outra coisa que eu acho que, por exemplo, eles são muito... para eles, os resultados são baseados, digamos, um pouco em sinais e sintomas. Sim. Certo? Então, quanto mais a gente puder... E, às vezes, sinais e sintomas clínicos, né? Não só dor, eu digo, mas alguma coisa do exame que saiu melhor, até alguns pontos sanguíneos. Então, se você puder pontuar, fazer essa relação entre essas duas coisas, aí que a gente vai tentar chegar em conversar. Eles não têm base, muitas vezes, para nos entender. Tanto que na minha sala eu falo para os meus colegas, olha, de fisioterapia vocês não vão saber, tá? Vocês não sabem. O que eu tô aprendendo aqui não é fisioterapia. Uhum. Entendeu? Então tá muito claro pra mim isso. E eu quero levar isso cada vez mais. Tá muito claro que são coisas diferentes. Nós apenas nos ajudamos, encaminhando um ao outro. É isso. Até vou levar então um pouquinho mais pra frente da sua já formação, quando você se formar médica. Tá. Pensa em alguma coisa relacionada à fisiatria ou também já é alguma coisa... Ortopedia. Então, como a ortopedia é uma área um pouco mais machista, desculpa falar isso, mas acaba não sendo... mas historicamente, tradicionalmente, você vê mais ela homens. tem mais homens. Então, eu não me identifico sendo uma ortopedista. Eu quero ir para uma área de anestésio, possivelmente, que tenha relação com a dor. Onde eu posso legal. trabalhar. Vamos com a gente na Santa Casa lá. Então, porque... lá também... tem... A parte que eu fico é setor de dor crônica, que é do Dr. Marcelo. Certo. Que é a residência médica de dor crônica, que é o Dr. Marcelo é anestesista e a grande parte, a maioria são anestesistas que estão lá. Apesar que agora a nossa equipe é bem organizada, são 2 anestesistas. O Dr. Roberto, que é ortopedista, Topolniak, o Ridê, que é anestesista, o Dr. Raoni é intensivista, o Dr. Carlos Christian é fisiatra, o Dr. Marcelo anestesista, e tem os outros residentes, agora é anestesista. Que fica interessante. Nossa, vamos conversar. Até agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, se possível, que agora é uma curiosidade minha, que talvez eu nunca fui a fundo, eu nunca entendi. Qual que é o papel do fisiatra? Onde que divide exatamente? Acho que você explica melhor, você tá bem mais a minha envolvida. orientadora de mestrado e doutorado, ela é fisiatra. E o fisiatra, ele inclusive ficou por muito tempo nessa questão de... Muitas pessoas não sabem o que o fisiatra faz, né? Apesar de ser fisioterapeuta, eu não consigo entender toda essa dinâmica do fisiatra. Na verdade, ele vai olhar, ele vai dar o diagnóstico, digamos assim, semelhante a um ortopedista. Só que o ortopedista, ele vai dar o diagnóstico muito baseado assim na anatomia, e uma condropatia. O fisiatra, ele vai ter o olhar da articulação, mas ele vai conseguir integrar mais com a parte, digamos assim, além daquela articulação. E o tratamento dele, de fato, ele não vai realizar procedimentos cirúrgicos. Então, o tratamento dele vai ser o quê? Reabilitação. Então, são distúrbios que se relacionam ao tratamento, digamos, conservador, né? Conservador para a medicina. Sim. Porque aí o cirúrgico seria a coisa mais matemática, ou as minimamente invasiva, né? Exatamente. Que hoje o pessoal faz bastante, né? Os bloqueios de Exatamente, as minimamente, perfeito. Os bloqueios, algumas incisões. Acho que surgiu muito mais pós-guerra, não foi? Essa parte de fisiatria? Eu também tenho não tenho ainda um conhecimento para isso, mas é uma residência mais nova, né? Muita gente... Se você pegar e analisar, é o pós-guerra, sim. Tanto que o fisioterapeuta também vai surgir após a Segunda Guerra Mundial, principalmente se instalando no Brasil em 69, como regulamentação, mas os primeiros eram médicos, fisioterapeutas eram médicos e enfermeiros, até se formar a categoria, né, a profissão fisioterapia no Brasil. Perfeito, E aí eles trabalham mais com eles são mais juntinhos aos fisios, né, aos fisiatras, sim. porque
eles entendem mais, né? Não que eles, na residência de fisiatria, aí você entende mais de movimento. Pouco mais, Acredito que sim, com certeza. Né? Com certeza. Não para fazer o que a gente faz, mas aí eles conseguem ter mais essa visão do que a gente pode fazer. Por isso que eles, fisiatras, eles são totalmente, na sua clínica tem, né, uma estrutura inteira de reabilitação. É, bem bacana. Eu gosto, tem uma interação muito Mas grande eu vejo com muito eles. pouco fisiatra. Normalmente São mais nos pouquíssimos. centros de reabilitação, São. né, de referência, Eu acho que assim, né? muitas das condições que as pessoas vão buscar ortopedistas, elas poderiam buscar um fisiatra, Exatamente. que seria uma outra visão, seria muito bacana. Tá vendo? Falta, olha só, Falta essa falta a conexão. conscientização da população também. É. Com Entendeu? certeza, com certeza. Assim como, né, pouca gente sabe o que é uma fisioterapia Exatamente, de verdade, uma é. fisioterapia real, na minha sala mesmo. O que é uma fisioterapia real? Ai, Boa, vai. Agora vem o cancelamento ai, ou meu não? Deus, agora... essa física que a gente faz aqui, né? Que é essa reestruturação, não é o olhar só para aquela articulação, é a reestruturação de fato corporal, né? Vamos mudar a pergunta. O que é uma falsa fisioterapia? Qual é a fisioterapia que o Brasil quer ver em 2024? Ai, gente, vocês me deixaram agora numa... Como que eu vou falar isso? Não, na sua concepção. Não, acho que uma falsa... Ai, gente, uma falsa fisioterapia é você tratar só o... Vamos lá, sei lá, tratar só o... Eita lá. Não, Não quero ser antiética. pega a caneca, dá aquela bebida de água longa e quando você repensa. Uma falsa fisioterapia é aquilo que não existe no Brasil. Olha. Sabe? É algo que pode ser feito em outro lugar. É tratar só o sintoma e falar pro paciente que aquilo vai melhorar. Eu sei o que é uma falsa fisioterapia. É quando você sabe que algo não funciona, mas você usa porque você sabe que vende. É diferente de quando você acha que algo não funciona, de quando você faz algo achando que funciona, que você acredita naquilo, que você vende a sua verdade. O mais duro disso, Ricardo, até tava vendo num outro podcast, o Wesley Dallagnoli, assim que fala, um psicólogo que fala sobre... Wesley é o que tem o reservatório de dopamina? Isso, muito esse bom. mesmo. Ele estava falando lá sobre prática baseada em evidência. E ele estava falando justamente isso. O grande problema hoje é porque você vê um governo, né? E não estou falando governo atual. Isso é historicamente não, em todos os governos claro. que bancam todas essas, no SUS, todas essas técnicas, todos esses procedimentos que já são com evidência que não funcionam, outros sem evidência, e você tem uma população vendo que é aquilo que existe. Daí quando você vai para um particular, por exemplo, e a pessoa faz, é o que ela quer aquilo que ela já viu no SUS, ou aquilo que o governo defende, ou aquilo que um blogueiro defende, porque isso já tá de tamanho, tá tão grande, tão encrustado na nossa cultura, desse tipo de técnica ou de conduta, que É que, e normalmente... a pessoa, às vezes, ela não é que ela não sabe. Que nem falou a fisioterapia falsa, mas ela sabe que tá errado. Isso aí é, vamos dizer, um crime. Isso aí tá enganando alguém. Mas tem muita gente que aplica a técnica, mas nem sabe que ela não funciona. Às vezes aprendeu, a pessoa falou e ela que... também crê naquilo. Né? Eu acho que é muito pior quem é o detentor de quem ensina, das escolas, de quem repassa o ensinamento, do que quem aplica. Eu acho que, não lembro, foi algum convidado que também falou isso aqui pra gente. O maior problema... Foi o Rogério Liporaz. Acho que foi o Rogério, isso. Rogério, nossa. Não é quem aplica, mas é quem ensina. Porque quem foi atrás do ensinamento também tá buscando uma outra alternativa pro paciente, ou para melhorar o atendimento, entre aspas, né? Então acaba não tendo essa percepção. É o que a gente fala pros haters, igual eu tô falando da questão da... Né? Eu falei pra menina na época, né, que eu escrevi, eu falei, não sou eu, o que eu tô falando aqui não sou eu, Natália. Isso aqui é ciência. Você tá querendo dizer, você tá indo contra a ciência, o problema é seu, né? Mas se a gente não for mais eu a que tô fundo na falando. questão de ciência, vocês com certeza podem falar muito melhor. Hoje, tudo que for um artigo, para as pessoas é ciência, elas não têm noção do que é um artigo bom, do que é um artigo ruim. Com Do que é uma pesquisa boa, uma pesquisa E ruim. revista predatória. Eu vi numa revista lá científica. Total. Só que é predatória. Só que para ela, se tá ali, tá válido. Né? Então precisa muito dessa educação dentro das bases curriculares, dentro da faculdade. Sim. Que daí você teria que ver como é que isso aqui dá. É um negócio muito mais embaixo. É bem profundo, Nossa, né? muito. E o letramento científico, ele carece da nossa população. A gente não tem esse letramento científico, é muito difícil. E quando você tem metodologia científica na faculdade, é muito cagado. Não tem aplicabilidade. Eles querem
Aí fala, vai ser útil pro TCC. Porra, então você aprende no último ano. No penúltimo. Faz isso pro TCC, faz uma coisa útil. Sim, né? sim. Não é uma coisa, olha que da hora, vamos ver. Vamos dar um exemplo. Esse remédio que foi usado por tantos anos, depois aconteceu isso. Ou lobotomia já ganhou um prêmio Nobel. E foi, se eu não me engano, posso estar errado, o único prêmio Nobel que foi revogado foi esse, porque a galera fazia um tipo de lobotomia. Revogado? Não sabia, não. Os caras voltaram atrás depois de 8 anos, porque a galera que fazia, a longo prazo ficou mausaça, né? Entendi. Os caras quebravam. E, assim, estudar, olha, esse remédio, achava que fazia isso, viu que dava esse efeito, mas depois de 5 anos descobriu que tinha essa questão, olha como é importante usar um artigo, sabe? Ou epidemiologia, né? Pra que serve epidemiologia? Pra que serve você saber que a dengue dá mais em uma região de São Paulo do que em outra? Porque você vai ter que organizar verba de serviço público, você vai ter que organizar onde que os agentes de saúde irão. Então, fazer um negócio de metodologia científica da hora, sabe? Estatística, é número, né? Mas assim, útil, não falando, mas estatística, você aprende assim, isso aqui é uma estatística, isso aqui é uma regressiva, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é uma amostra estratificada. Aí vem uma pergunta, tipo aquelas perguntas de matemática na escola, um problema do caralho, você não entende, aí você não consegue responder, aí você fica putaço, aí você fica puto com a matéria. Aí o professor fica frustrado, porque ele fala que você não entende, aí começa a ficar uma loucura. É verdade. O negócio bem mais embaixo, então. É uma bola de neve, né, que vai acontecendo. Você tinha falado agora há pouco sobre que às vezes você não precisa de tecnologia, às vezes com testes simples, etc., você consegue diagnosticar. O que a gente tem hoje de tecnologia aí para a parte de biomecânica que pode ser empregado? Sim. Então, hoje a gente tem algumas, não são todas, né, mas clínicas que investem apenas nisso. Então, por exemplo, muito se vê para os corredores, que hoje corredores amadores gostam de investir muito para poder ir para maratonas fora do Brasil, etc. Então, que você tenha uma tecnologia de câmeras para analisar o movimento cinemático e cinético. É aquele que você põe tipo umas bolinhas em cada parte do membro. E daí ele faz ali tudo um traço. Exatamente. Aí a gente descreve aí entra a biomecânica mais engessadinha, né? A gente faz os ângulos exatos para, por exemplo, uma corrida que poderia performar mais naquele indivíduo. E muitas vezes essas esteiras têm umas plataformas de força, onde o indivíduo pisa e vem a força de reação do solo também dele. E pode ter ainda eletrodos para eletromiografia, onde você consegue ver a qualidade de contração muscular. Então você junta eletromiografia, cinemática e cinética. Mas isso vai ser pelo meu desconhecimento da área. Certo. Vai dar uma receita de bolo, como tipo, você precisa ajustar assim, precisa ajustar assado? Perfeito, perguntas. O que exatamente essa tecnologia Gente, eu tô ficando aqui. Vai dar, porque eu entendo Vou assim. falar em opinião. É foda, porque assim, João, você tá falando de uma coisa muito foda que, por exemplo, pra quem faz o tênis, entendeu? Plataforma de força, vai ver maior ponto de pressão, vai dar uma mudada. Então, porque daí você tem o tênis supinado, o tênis pronado, o tênis... Pode falar a opinião. Neutro. Mas se você pisa com antepé, com o calcanhar, o que você... Né? Então vamos lá, eu vou falar realmente a minha opinião de quem já estudou esses ângulos, né? Do ponto de vista ciência, para você publicar artigos, isso é maravilhoso. Tá? Do ponto de vista, se for, meu paciente está comigo agora, na minha frente, e ele quer performar melhor o seu esporte. Eu primeiro proponho para ele essa melhora com a funcionalidade, com os testes funcionais. Agora, se ele quiser algo mais preciso para que ele... veja em mãos alguns ângulos, aí eu vou partir para essa próxima etapa. Veja, não estou falando que isso não é bom, né? Mas eu acho que são para poucos pacientes, aqueles que são talvez aqueles muito alto nível, que talvez estejam dentro de uma federação, tá? Para que a gente veja... coisas mesmo, pontuais mesmo, que possam estar acontecendo. Agora, para um paciente, mesmo aquele que está, sabe, numa trajetória de esporte, eu consigo resolver o problema dele funcionalmente. Você acha que os mínimos ajustes, assim, sabe aqueles ajustes até tecnológicos? A touca, né, do cara da natação, o esquema que tudo essas coisas, assim, que putz, esses milésimos de segundos para eles fazem diferença?
né? Mas Exatamente. Agora, para o nosso paciente, isso foi falado cientificamente. Porque quando você publicava, lá na época, lá nos 2010, quando você publicava, os relatores colocavam. Mas o que significa clinicamente mudar um ângulo X para um ângulo 2x e se aproximar mais do livro lá, do que é ideal? O que significa clinicamente isso? Então, a primeira pergunta do revisor era essa. E aí, a gente começou a olhar mais para o psico, para a parte funcional. Então, hoje, não se publica um artigo estritamente biomecânico. Tem que colocar biomecânica junto com funcional. Aí tá a resposta. Entendeu? Então, como que você vai falar para o seu paciente, talvez, investir para ver detalhes tão mínimos que eu sei que eu vou conseguir performar ele melhor no funcional? Perceba? Então, a gente tem que ter muita cautela para indicar também, né? Aprender sobre... Eu concordo sobre o que você está falando, concordo muito. Eu acho que os artigos científicos, eles têm que exigir, acho que é bacana os redatores exigirem uma discussão que tenha que se apoie clinicamente e que chegue no meio termo e que seja útil, aplicável ao artigo, aplicável. Pra você ler e aplicar, não ler e ficar cagando regra na cara dos outros. Perfeito, é sobre isso. De novo, antigamente sim, era... Mas depois não dá, gente. É funcional, mais o ângulo e agora mais ainda a parte psicossocial. Agora uma coisa muito louca. Na esteira tem a plataforma de força. Então ela vai ver quando você pisa, onde faz as maiores pressões, menor pressão. Pode ver até a distância entre passada, distância de calcanhar, essas coisas. Então é muito louco, não é? Sim. Então agora, o que você aprende na faculdade? O cara faz você decorar a primeira, segunda, terceira lei de Newton, faz você decorar que é alavanca interfixa, interpotente, interresistente. Exato. Só que faculdade que ensina isso. Biomecânica toda. Mas assim, biomecânica. Se o cara explicar que, existe esse mecanismo que é uma plataforma de força, existe um corredor, e a gente precisa analisar o que está acontecendo na pisada, ver se tem correlação ou não. E essa plataforma de força só funciona porque você empurra o chão te empurra. Então essa é a terceira lei de Newton. Aplicar, né? Mas não, o cara tem que aprender a terceira lei de Newton. E se você não explicar, lascou, porque pode cair em prova, entendeu? Isso mesmo. É isso. Aplicabilidade, né? A gente tem que entender a biomecânica, a cinesiologia e aplicar. Agora, eu rapidinho. pergunto isso. Desculpa, João. A plataforma de força, ok. A eletromiografia, mais ou menos. Valor, tá? Agora, a cinemática, amigão, laboratório 1 milhão pra cima. Os de 3D. Exatamente. Puxado, hein? Você entendeu? Puxado, fora o investimento. Verba FAPESP. Exato, gente. Então pesquisa ou grandes empresas que estão querendo vender algumas mínimas... Sim, avaliações. Tem do isocinético, que uma época, tinha os clubes, né, grandes tinham. Sim. Mas, na verdade, eu também perguntei tudo isso, que como você também vende a esportiva, toda a biomecânica, eu já vi muito disso, né? Principalmente paciente meu lá, quer dizer, quando eles eram mais jovens, né? Em outros tempos, quando eu ainda não os atendia, muitos foram condenados a não praticar exercícios na época, muito por conta do biomecânico. Você não tem a biomecânica para isso. Você corre só pisa no calcanhar. Para fazer um outro esporte, você tem um movimento X que você não pode fazer, então para de fazer. Entendeu? Tinha uma época, você tem pé chato, você vai cair. Você tem pé chato, você não pode correr porque você tem pé chato. Você vai cair se correr, né? Aí você... Entendeu? Parecia, então, né? muita gente, se a gente não tiver essa mudança... Apesar que você tiver... Já mudou muito, mas assim, se não for constante, você vai ver monte de gente... Se você tiver o pé chato, o pé plano, o desabamento do arco plantar, você tem uma insuficiência do que eles chamam de efeito molinete, você tem alguns prejuízos. Mas não quer dizer que você vai correr e cair, tá ligado? Meu pé é plano, eu faço maratona, velho. Né? O meu é total e o João me obrigou a correr 5 km com ele. Você vê como a gente evoluiu e a adaptação. Vai chegar nos 10 agora, vai chegar nos 10. Cheguei. Você fez 10? Não, fiz 5 um dia, 5 em outro, eu sou meio na semana. Você gosta de um treino intervalado, né? É perfeito. Corre por 1 minuto e descansa 6 meses. Caraca, velho. Entendi, tá explicado. E você falou que fez muito da sua carreira na fisioterapia no atendimento domiciliar. Sim. Como que era levar a biomecânica para esse sentido? Como que é? Tá maravilhoso. Então, assim, como eu tô falando para vocês, nós levamos a biomecânica através da funcionalidade, sem ter equipamentos tecnológicos. E o domiciliar, ele te permite isso. Porque você você com os testes, você consegue realizar isso no ambiente do paciente, né? E aplicar, com certeza, a progressão.
Então, é algo que você consegue levar. Tendo as fichas, tendo raciocínio, você faz. E como que você acha que você busca esse raciocínio? Você cria? O raciocínio clínico, E quais testes você procura? Tipo, onde eu procuro o teste, entendeu? Só pra galera. Tá ligado? Não, claro. Porque assim, eles estão acostumados com testes em ser uma coisa muito mais testes provocativos. Certo. Então, eu vou fazer um teste X, vou provocar o tendão bicipital, fazer o teste de speed lá, né? Tá. Vou esticar o cotovelo dele, 30 graus, dobra o cotovelo, força, palpa o tendão, não os testes ressalto. funcionais, né? Isso, Bom, aí vamos fazer um marketing agora. Gente. Bora. Aí, de fato, você precisa, ter uma base. Porque, por exemplo, como que eu criei o que eu uso de doc no meu atendimento? Eu criei depois de leituras de muitos artigos e vejo os melhores testes funcionais, por exemplo, para joelho. Aí eu vou lá, para membros inferiores, digamos assim. Aí eu vou lá e construo. Para coluna, eu tenho outros. Para membros superiores, eu tenho outros. Então, de fato, aí é legal a gente buscar esse conhecimento, né? Juntando. Assim como, né, vocês aplicam seus cursos, busquem com vocês, busquem conosco que temos essas experiências. Aí você tem que ir atrás, né? Sim, é porque é muito teste também. São Por exemplo, muitos, membro superior, você quer ser o exato. teste, aquele teste que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Perfeito! Esses dias não, ontem, né? Foi ontem. Ricardo, precisamos colocar na plataforma aqui vídeos de testes ortopédicos. Foi, eu gravei 60. Precisa gravar tudo, Ricardo. Falei, eu gravei Vamos fazer esse 60, final de semana. mandei pra Eu ele. já Nossa. tenho. Ele, pá. E gravei 60 com 2 câmeras, tudo tem que ajudar na edição, Nossa, mas... sim. Não, e É que eu aquilo, gosto além... disso, é muito louco. Não, além de você, olha só, físio, além de você ter que saber reunir os melhores, você tem que, claro, usar os assertivos naquele momento. Você não vai ficar Não dá fazendo... pra sair tudo de uma vez, Você não vai fazer aleatoriamente. todos, Mas né? eu tenho uma pergunta Você aqui. percebe como que a gente tem que nortear os físios? Essa carinha... Cara, eu tenho uma pergunta Essa aqui. carinha Ai, aí, porque meu a Deus. pergunta é capciosa. Sabe que Vamos lá. eu fiquei lembrando em vários podcasts, eu sempre mando umas perguntas e às vezes o pessoal dá uma estressada, né? Seguinte, me diz uma coisa. Vou fazer uma pergunta. Imagina, te pergunta de defesa de tese, não é? Certo, Só pergunta certo. Seguinte, quando você faz os testes direcionados, é basicamente para aquilo que você acredita que a pessoa tenha ou para uma possível hipótese diagnóstica que ela já chegou. Perfeito. Você não acredita que, evitando de fazer os testes que não são tão direcionados, você não pode estar deixando de ver algo que alguém realmente não viu e ficar ecoando aquilo que já existe, como se você fosse fazer o teste para confirmar a sua hipótese? Ah, excelente Rapaz do colocação. céu. Olha, até... Boa. Não, eu acredito que sim, no que você falou. Só que eu acho que dentro desses assertivos, eu acredito que eu quis dizer que dentro desses assertivos talvez tenha não só os provocativos. Excelente colocação. Porque na hora que você domina, aí que tá aquela questão também que eu gosto de falar muito. O paciente tem a queixa, né, certo? A queixa X. Se você fizer só provocativos para a queixa X, eu também acho que você perde. Porque aí você precisa ter o olhar de entender que pode ser outras coisas. E aí é aquele entendimento do corpo como um todo, né? Então, estou nessa linha. Isso é muito estudo, não é pegar uma lista Exatamente. e fazendo todos que estão lá Mas dentro, é sobre né? isso que os físicos têm que entender, por isso que eles precisam da nossa ajuda. Não é fácil, de novo, muito imediatismo hoje, quem acabou de sair da graduação. Gente, é uma longa, a gente precisa aprender, não é assim. Quando a Nath fala que precisa da nossa ajuda, ela quer dizer que você precisa pegar as pessoas que se dedicaram uma vida para algo e falar, pô, vamos buscar o conhecimento com ela, porque aí sintetizou e não vou perder tempo lendo 40 artigos pra saber que puta, isso não dava. A verdade é essa. Às vezes as pessoas querem sair da faculdade, não querem investir um pouco, assim, pouquinho, né? Investir um pouco pra aprender. Então, precisamos buscar, porque olha o tanto que a gente já ralou, né? Eu tenho uma pergunta aqui já aleatória. Tá da hora esse papo. Uma pergunta aleatória. Seguinte, dentre as defesas... Pô, você já fez muita defesa, né? De tese e tudo mais. Sim. E já foi também muita, né? Já fui muitas. Qual foi a maior cagada que você ouviu de alguém, não do apresentador, mas das pessoas que fazem perguntas, às vezes, só porque não tem o que perguntar e não tem como falar, porra, tá bom, parabéns, e ela tem que obrigatoriamente falar alguma, né? Ah, entendi. Manda aí. Ninguém vai saber, pô. Não, ninguém vai A pessoa vai. Vai. Ah, vai, pô.
Porque é assim, a pergunta vai fazer a banca. E o cara, Sim. em vez de falar, porra, tá bom pra caralho, essa é a verdade. Não, eu acho que o slide tinha que ser azul. Porra. Tem disso, Sabe? né, Não cara? tem. Esse parágrafo tá muito grande. Caralho. E o outro tá muito pequeno. Não, aconteceu numa qualificação. E aí, tanto que nesse momento a minha própria orientadora me defendeu também. Mas assim, a pessoa disse... eu até vi um meme esses dias de estudo experimental, né? O meme na internet era assim. Fiz o que pude, né? Porque... fiz o que deu, né? Digamos assim. Quando você vai para um estudo experimental, você vai para um estudo de tratamento em pesquisa, muitos percalços acontecem. Então, nós explicamos perfeitamente naquela banca por que a gente não tinha feito, né? Daquele jeito X de dividir grupos daquele jeito, né? E aí, ao final de tudo... a pessoa foi lá e falou, não, mas por que vocês não fizeram isso, né? Mais ou menos assim, né? Se vocês tivessem feito isso, né? Aí até a minha orientadora entrou e falou, não, mas veja bem, a gente já falou sobre isso, né? A gente já apontou. Ela falou, o senhor tava assistindo a apresentação? Você tava... Sabe qual seria a minha vontade? Puta, tem que tomar muito cuidado com o que eu falo. A vontade seria, porque é um ambiente que eu vivo muito. A vontade seria assim, ó. A vontade seria assim, você tá lá na quali ou na defesa do seu doutorado, pós-doc, a pessoa faz uma pergunta e você fala assim, isso aqui é uma defesa de doutorado mesmo, gente? Tá ligado? Só que a pessoa pode... você tinha que tá aqui, A pessoa pode não te aprovar e seu orientador vai ficar putaço. Que, na verdade, uma coisa importante, ela não reprova você, ela reprova o seu orientador. É sério que rola isso? É porque é o seguinte, se você não foi aprovado... Porque assim, você qualificou, o seu orientador que tem que liberar pra quali. Sim. Aí você vai defender o seu orientador que libera pra defesa. Se você não passou... teoricamente, a pessoa tá reprovando o seu orientador. Ele que foi incompetente. Sim, Não, e foi bem legal, porque mas você diz que é algo pessoal ou técnico mesmo? Pessoal, normalmente, é que existe um convite pra banca. É que vocês falaram no começo, você né? convida a Esse banca. meio de estudo acadêmico tem muita... É que você convida a banca. Tá. E a banca é escolhida pelo seu orientador que escolhe a banca, né? O certo é escolher quem pode contribuir pro seu trabalho. Entendeu? Mas rola uma série de elementos, né? Acredito que não, né? Acredito que não. Eu acredito que não rola você chamar alguém só pra ajudar na aprovação. Eu acredito que não rola. Eu acredito que não rola. Você acredita, né? Exato. Não, eu, graças a Deus, nunca tive problema. Mas nessa vez dessa quali, foi... Mas eu percebi que eu ia falar, a minha orientadora já entrou e já... Tanto que era uma pergunta que já tinha sido esclarecida. Mas parece que, assim, não sei. Aí entra aquilo que você falou lá no início. O ego. Parece que... o ego falou mais alto e aí queria dizer assim, olha, poderia ter sido bem melhor. Mas se fosse feito nos Estados Unidos... se fosse feito. Mas assim, gente, olha como é difícil fazer um estudo experimental. O seu orientador podia falar assim, por favor, Natália, volta no slide 19. Por favor, o senhor que fez a pergunta, leia o slide. Obrigado, vamos agora poupar o tempo de todos nós. Obrigado, velho. Mas não pode. Exato. Natália, quero agradecer muito aqui a sua presença. A gente poderia ficar pelo menos mais 2 horas aqui falando. Nossa, foi maravilhoso. Porque você destrinchar o assunto e a gente nem fez a pauta. Eu fiz a pauta, eu te mandei. Só que eu fiz Imagina rápido. se tivesse que seguir a pauta ainda. Ixi, ia muito deixa eu longe. só falar da questão domiciliar, por último. Claro, lógico. Então, bom, eu sei que os meninos estão, né, com um projeto de fisiodomiciliar e não é marketing que eu vou fazer agora. Mas, assim, na hora que eu vi, eu achei incrível a ideia real. Por quê? Porque eu como eu falei pra vocês, né, eu fui área acadêmica. Eu não sei, já até perdi as contas de anos, mas fiz lá da especialização pós-doutorado. Só que durante todo esse tempo, o que me deu mais dinheiro foi a fisioterapia domiciliar. Então, eu na minha carreira de físio, eu fiz muita coisa. Vocês gostam de saber essa questão financeira, né, e tal. Então, assim, eu viajei para os lugares que eu queria, comprei as coisas que eu queria, tá? Então, com muito trabalho domiciliar. E hoje ainda, estudando medicina, o que eu consigo de renda é com domiciliar também. Tá? E só não atendo mais porque agora eu estou querendo, né, puxar do curso integral e tal. Então eu estou me desligando um pouquinho. Mas invista no domiciliar, eu acho que é o grande caminho. Meu, isso é tão legal, tão legal de ouvir e... Gente, isso não tem nada combinado, nem imaginava. Nada, e fico muito feliz com esse depoimento, porque, desculpa, você se formou lá em 2002.
Final de 2006, 2007, eu estava já no 7 já. No 7, em 2007. A gente fala tanto de fisioterapia domiciliar hoje em dia, mas não imagina lá atrás como a fisioterapia domiciliar era banalizada. Era. Né? O pessoal falava, Era. não, porque fisioterapia domiciliar é uma renda extra. Fisioterapia domiciliar é aquele que não conseguiu emprego numa clínica, ou num hospital, ou não montou o próprio consultório, então foi fazer fisioterapia domiciliar. E ela, né, a doutora Natália Luna aqui, tá mostrando a realidade de como a fisioterapia domiciliar sempre foi forte. Sim. Só que talvez as pessoas não sabiam isso à época, ou não sabiam como utilizar. E é muito bom ouvir esse depoimento. Viajei pra onde eu quis, comprei o que eu quis, fiz o que eu quis, através disso. O pessoal gosta de entender isso, né? E é isso. Eu fui muito feliz. Eu fiz muita coisa. Ganhei muito dinheiro nesse sentido, sim. Inclusive, juntei uma grana, hein, galera? Porque hoje é muito complicado, né? Eu tive que abdicar de muita coisa. Então, eu tô podendo fazer isso também, esse meu sonho agora, porque eu consegui juntar uma grana também. Olha que legal. Mas quem acompanha aqui a gente, muitas vezes não sabe, mas eu e o Ricardo, nós vivemos de domiciliar. Exato. Entendeu? Então, tudo que a gente tem, eu comprei carro, eu viajo, ele a mesma coisa, ele tá indo pra Europa agora passar 20 dias, vai nos abandonar aqui no podcast. Olha, essa não é merecido. Escócia. Por 2 semanas. Vai pra Escócia, pra Inglaterra, não sei o quê. Mas pelo quê? Pelo domiciliar. Exato. Né? E sobre. é o que a gente fala, tempo é dinheiro. É a gente que tá deslocando o nosso tempo, né? Dando o nosso tempo e o nosso deslocamento para ir até o paciente. Exatamente. Então é uma exclusividade que a gente tá dando. Isso tem que ser muito bem cobrado. E aqui no contexto de São Paulo, as pessoas não querem mais se deslocar. Elas querem em nenhum lugar, para falar a verdade. Mas, obviamente, que em cidade grande, trânsito, falta de estacionamento, até às vezes de segurança, é muito melhor receber em casa. Em julho do ano passado, eu peguei minhas férias e trabalhei. Eu fiz dinheiro 1 mês com domiciliar. Fiz bem, viu, gente? Ganhei bem. Gente, então mais do que nunca, clica aqui, ó. Aqui na descrição do vídeo. Se você tá no Spotify, pula lá no YouTube, porque aqui no Spotify não dá pra pôr o link. Vai lá no meu perfil, no perfil do Ricardo, ou lá no YouTube, pra você ver aqui a descrição, onde tá o link da formação de fisioterapia domiciliar avançada. Meu, que publi boa, hein? Passa o Pix pra ela lá depois. Gostei não dessa, foi gostei. Combinado, gente. Mas não é pra fazer só essa nossa parte. Porque como sempre o João fala, mas eu vou falar, quem encerra o podcast... É quem? Não somos nós. É a convidada. Então, por favor, pode falar para aquela câmera um recado, onde eles te encontram nas redes sociais, se você tiver algum curso. Claro. Aquela mensagem reflexiva coach, sabe? Aquele corte maravilhoso que você vai usar no Instagram. Maravilhoso. Gente, não, pra quem quiser me seguir, @doutora Natália Luna. Eu tenho alguns conteúdos digitais no momento, né? E aí, quem sabe pode te ajudar. Biomecânica. Um beijão. Muito bom. Obrigado mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. Valeu, Ricardão. Valeu. Aqui. E, fazer aquela foto na câmera aberta. Aqui, ó, nessa aqui, quer dizer. Aí pode... Não, precisa estar gente, parado. Marca aí, @doutora Natália Luna, Dr. João Mendes, físio... Não, Ricardo Ambrosio Físio, @Ricardo Ambrosio Físio. Essa foto vocês me mandam agora, né? Não, a gente vai tirar essa foto, eles que estão tirando. Tá. Ele não tá tirando foto, eu só filmando. Não é o Eric, não. Gente, pô, tecnológica, né? Gente, obrigado mais uma vez. Lembrem-se, agora é toda terça e quinta, não é mais só de quinta-feira. Toda terça e quinta tem episódio novo. Compartilha no Instagram, compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos. Copia o link aí, manda pra todo mundo. Marca o @Físio Sem Limites, que nós vamos repostar vocês também nas nossas redes sociais. Um abraço para todos, um beijo no coração e Valeu. até a próxima. Valeu.